Permanece internado em estado grave a criança que teve o pescoço imprensado na porta de uma van aqui em Lusiânia. E você vai ver também. Fazendas são alvo de assaltantes em Goiás. Lusiânia treina forte para chegar às semifinais do Campeonato Candango. Comunidade realiza mutirão da saúde para atender moradores carentes. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Hoje seriam retomadas em Formosa as audiências da Operação Caifás, mas a Justiça aceitou o pedido de adiamento. O motivo foi o falecimento de um dos investigados, Monsenhor Epitácio Cardoso. Dos 10 acusados, apenas 2 compareceram ao Tribunal do Júri em Formosa. O contador Darcivan da Conceição Serrana, acusado de prestar serviços fraudulentos, e o bispo José Ronaldo Ribeiro, que, segundo a investigação do Ministério Público, comandava um esquema milionário de desvio de dinheiro dentro da igreja. Essa seria a 5ª audiência da Operação Caifás, mas com a morte do Monsenhor Epitácio Cardoso ontem à noite, a defesa entrou com pedido de adiamento e a Defensoria aceitou. A defesa entendeu, e o Ministério Público até concorda com isso, que os demais acusados estariam abalados psicologicamente para prestar os seus depoimentos a partir do dia de hoje. Uma nova audiência foi marcada para o dia 28 de junho. O processo vai para a fase final. Serão os interrogatórios. Os suspeitos poderão apresentar as suas defesas ao juiz. E a partir de agora resta então a oitiva, o interrogatório dos acusados, que é a oportunidade em que eles são ouvidos pelo juiz e apresentam as suas alegações. E posteriormente o Ministério Público faz suas considerações finais sobre tudo que foi apurado, a defesa da mesma forma e o processo vai para o juiz para que ele decida o caso. A Operação Caifás foi deflagrada em março de 2018, depois de denúncias de fiéis da Igreja Católica de que o valor do dízimo tinha aumentado muito, depois que o bispo Dom José Ronaldo Ribeiro assumiu a Diocese de Formosa. Na época foram 10 mandados de busca e apreensão, 9 de prisão. As investigações apontam que mais de R$2 milhões foram desviados para contas particulares. Ficou mais do que demonstrado que houve realmente a prática dos crimes que foram identificados lá no início da investigação do Ministério Público. O Monsenhor está sendo velado na Igreja São Pedro e São Paulo, em Formosa. Amanhã vai ser realizada uma missa de corpo presente na igreja e, em seguida, o padre vai ser sepultado no cemitério da Concórdia. Já a nova data do julgamento foi marcada para o dia 28 de junho. E é grave o estado de saúde do jovem de 12 anos, morador aqui de Lusiânia, que ficou com a cabeça, com o pescoço, preso na porta de uma van. O caso foi ontem à tarde. Segundo a família, o menino teria tentado fechar a porta do veículo apertando o botão de fechamento automático. Nesse momento, ele acabou ficando com o pescoço preso. O menino chegou a ser socorrido, mas foi transferido para o Hugo, em Goiânia. E segundo o último boletim médico, ele permanece internado na UTI, sedado e entubado. A violência é grande na cidade e no campo também. No ano passado, mais de 4.000 fazendas foram furtadas ou roubadas aqui em Goiás. Em Rio Verde, a Maria Cristina aguentou firme da janela a aflição de ver o marido, produtor rural, ser rendido por 2 assaltantes. Te dá uma sensação assim de desespero na hora, né? Porque ele estava com a arma apontada para ele, eu estava olhando tudo da janela, vendo tudo. O casal ficou 7 horas na mira dos bandidos, que partiram de madrugada com os 2 tratores e todos os eletrônicos da casa, incluindo os celulares. Ao todo, em 2018, foram 60 assaltos na zona rural de Rio Verde, que deixaram famílias aterrorizadas. Quero isso para ninguém não, e nem para mim, nem para ninguém. Em Anápolis, os bandidos chegaram na propriedade da dona Amélia atirando para todo canto. Ela correu para o quarto e se trancou na tentativa de escapar. A intenção da gente era sair de casa. Eu tinha janela e eu imaginei, eu pulo, ele fica, meu esposo vai ficar assim. Então se morrer, nós 2 juntos, né? Então eu não quis sair. Por sorte, os disparos foram só para provocar o medo. E os assaltantes foram embora levando quase R$60 mil em dinheiro e joias. Na zona rural de Santo Antônio do Descoberto,
Um casal foi brutalmente assassinado. Yolanda Machado, de 72 anos, e Eutenor de Souza, de 84, foram esfaqueados e mutilados. E o suspeito é o caseiro, que fugiu levando uma caminhonete de luxo. No ano passado, mais de 4.000 fazendas em Goiás foram furtadas ou roubadas. A maioria das propriedades está em Bela Vista, Rio Verde, Jataí, Lusiânia e Mineiros. Enquanto a violência persiste no campo, esse fazendeiro optou por viver cercado na propriedade rural, vigiado por mais de 100 câmeras e com cães bravos treinados para atacar. Foi assaltado 6 vezes num único mês e num deles o prejuízo foi milionário. Passou de 4 milhões de reais o roubo que foi levado. Situação absurda. E a seguir, o Lusiânia está treinando firme para tentar uma vitória no próximo confronto, para se manter firme na competição. E ainda o caso grave do menino de 5 anos que morreu em Goiânia, no corredor de um hospital. Agora são 7h29. Voltamos em instantes. De volta com o J2 e a polícia está procurando 4 homens suspeitos da explosão dos caixas eletrônicos de um hotel de luxo em Brasília. Foram roubados cerca de R$600 mil. Os bandidos chegaram às 3h42 da manhã. Um deles armado foi direto na sala de descanso dos empregados e rendeu um funcionário. E outros 2, encapuzados, tentavam arrombar os caixas eletrônicos com barras de ferro. Assim que o funcionário sai com as mãos na cabeça, um quarto aparece no canto do vídeo. Por esta outra câmera, dá para ver melhor a ação. Repare que desde o começo, o quarto homem dá cobertura ao grupo. Ele fica atrás da pilastra, com uma arma. Em seguida, depois que o empregado é retirado da sala, o ladrão pega uma sacola no porta-malas de um carro que estava estacionado ali. Ele vai até um dos caixas e também começa a forçar o equipamento. Os 3 homens com o rosto coberto continuam forçando os caixas com ferramentas, até que conseguem colocar os explosivos. Pela outra câmera, a imagem é mais clara. 2 criminosos acendem as dinamites e correm. Depois da explosão, muita fumaça. E aí não dá para ver mais nada. Moradores e hóspedes acordaram com um barulho. Ninguém se machucou. A polícia militar foi acionada. Fizemos busca e mediações e até o momento os elementos não foram encontrados. O que nós temos certeza é que se trata de um grupo que se mostra organizado, que tinha conhecimento aqui do local. Nós conseguimos entrar no estacionamento subterrâneo do Hotel Golden Tulip, onde estavam os caixas. A polícia ainda não sabe quanto foi levado pelos criminosos. Segundo a PM, o gerente do hotel disse que os bandidos conseguiram passar tranquilamente aqui pela guarita porque já tinham feito uma reserva no hotel. O veículo também, tudo leva a crer que seja um veículo com a placa clonada, realmente o veículo não existe. É questão de tempo, esses elementos estarão presos. E um menino de 5 anos morreu no corredor de um hospital de Goiânia. Ele estava internado numa cadeira no colo da mãe. Este vídeo mostra o desespero da mãe ao saber da morte do filho. Diogo, de 5 anos, era portador de síndrome de Down e foi vítima de uma sequência de erros. No começo da semana, assim que ele começou a passar mal, a família procurou ajuda num centro de saúde da prefeitura, mas ele foi liberado para voltar para casa. Estava com suspeita de dengue, né? E passaram medicação, retornou para casa, né? Depois de mais de 15 horas aguardando atendimento, Diogo não resistiu. Ele vai ser enterrado hoje à tarde no cemitério municipal de Goiânia. O meu sobrinho não volta mais. Mas quantos Diogo tem que morrer? Quantos? Pelo amor de Deus, aqui dentro de Goiânia, uma capital. O Conselho Tutelar esteve hoje de manhã no hospital e no centro de saúde da prefeitura e diz que vai pedir à polícia e ao Ministério Público que investiguem o caso. Nós vamos ver o que aconteceu. Foi a negligência médica, foi a negligência. Se houve, a nossa parte, houve negligência, nós vamos representar DPCA e Ministério Público. A direção do hospital diz que também vai apurar as circunstâncias da morte da criança. Não é de hoje que o Hospital Materno-Infantil, que é referência no estado, vem enfrentando problemas de superlotação. Nesta manhã, nossa equipe voltou ao pronto-socorro e a situação continuava a mesma. Várias crianças internadas no corredor. Aqui também é criança que está internada aqui? É. Por que está internada aqui? Porque não tem vaga. Não tem vaga? Nós preferimos tê-los aqui
mesmo que em uma condição inadequada, do que mandar voltar e eles ficarem peregrinando na rede sem conseguir um atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que hoje pela manhã tinha 4 pediatras e 3 clínicos no atendimento no CAIS Campinas. E que no CAIS tem 18 pediatras com 3 a 4 profissionais em cada plantão. A Secretaria disse também que são atendidas mais de 200 crianças todos os dias e de acordo com a classificação de risco, com prioridade aos casos mais graves. Em relação ao Diogo, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que o paciente foi atendido no CAIS Campinas na última segunda-feira com queixas e alergia e febre. O exame de sangue estava normal. Ele recebeu atendimento e foi medicado. Agora a gente fala de futebol, campeonato Candango. Para o Lusiânia agora é ganhar ou ganhar. O azulão precisa da vitória para seguir na competição. O Lusiânia vem de uma derrota contra o Paracatu por 2-1. Hoje, o time comandado pelo técnico Luiz Carlos realizou o último treino antes da partida de amanhã, que vai definir um dos semifinalistas da competição. 0-0 já é o suficiente para que a gente consiga passar, mas não vai ser fácil não. Basta uma simples vitória sobre o Paracatu no estádio Serra do Lago para o Lusiânia avançar na competição. Agora o azulão conta com um reforço, o artilheiro Felipe, que estava lesionado, volta a campo amanhã. O grupo está todo mundo confiante, a gente acredita no nosso elenco. Eles fizeram o papel deles, que foi ganhar em casa, e agora basta a gente fazer o nosso. Felipe vai jogar ao lado do atacante Marlon, que no último jogo fez esse golaço de falta. Para poder nos incentivar, que ele com certeza irá fazer a diferença, porque ele é o 12º atleta dentro de campo. Então nosso grupo está focado, está mais unido do que nunca, né, para esse grande jogo de sábado. Reforçando então, o Lusiânia encara o Paracatu amanhã às 3h30 da tarde no Serra do Lago. Os detalhes da partida a gente confere no J1 de segunda-feira. Intervalo comercial e a seguir a gente fala de um golpe novo relacionado à venda de carros. E vamos falar também de uma ação do bem para ajudar quem precisa de atendimento de saúde. Agora 7h37, a gente volta daqui a pouquinho. E olha só, cuidado na hora de vender o seu carro. Golpe novo na praça. Um homem diz que vai intermediar a venda, mas não paga. Segundo a polícia, ele tem mais de 50 registros de ocorrências e a maioria por estelionato. O Daniel queria vender o carro e uma aluna apresentou o namorado, que seria vendedor. João Carlos de Araújo garantiu que tinha um comprador interessado. Em novembro, Daniel entregou o carro e fez uma procuração no cartório para que João repassasse o veículo. Mas os dias foram passando e nada do Daniel receber o dinheiro da venda, R$26 mil. Ele sumiu, pediu prazo de 3 dias úteis, que era para dar baixa no gravame, não deu. Sumiu, sempre fala que vai pagar, às vezes bloqueia, desaparece. No começo de março, o carro apareceu, capotado em uma BR do Mato Grosso do Sul e com mais de 700 quilos de maconha dentro e a placa adulterada. Deu perda total e está em uma delegacia do estado. Quando Daniel começou a divulgar o que aconteceu, outras vítimas de João Carlos de Araújo apareceram. Ele conheceu 6 delas. Uma é o Edivan, que há 1 ano entregou uma caminhonete ao João Carlos. Em troca, receberia um caminhão, que nunca chegou. A Polícia Civil aqui do DF tem 52 ocorrências contra João Carlos. Elas foram registradas desde 2001, a maioria por estelionato. E ainda há ocorrências em Goiás e em Minas Gerais. O Pedro é outra vítima. Ficou no prejuízo de R$45 mil. Nós conversamos por telefone com João Carlos de Araújo. Ele diz que nunca agiu de má fé e que tem justificativas para cada caso em que não pagou os donos dos carros. Alguns eu ressarci e estou tirando dinheiro do bolso para resolver. Eles me ameaçaram, eu nunca me afugentei em relação a ele. João Carlos ainda negou que tenha 52 ocorrências na polícia. Uma ocorrência minha mesmo, são 18. E dá só uma olhada no evento legal que aconteceu hoje à tarde. Cleusa sente dores nas pernas e não perdeu a oportunidade de ser atendida com rapidez e de graça. Foi melhor do que eu pensava. É maravilhoso para a gente que não tem condições, né? É ótimo. Como é fazer parte de um projeto como esse? Na verdade, a gente se sente honrado, né?
Senti honrado de fazer um projeto que foi inspirado em uma obra tão linda, que foi inspirada por Jesus, que é a obra de Padre Pio. Então, poder atender os pacientes como se a gente estivesse servindo ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nada que pague. A celebração é em comemoração aos 10 anos da comunidade Mel de Deus. O evento conta com a presença de várias personalidades da Igreja Católica e tem como objetivo ajudar a população carente de Lusiânia. Uma obra religiosa, mas que também tem um propósito de atender toda a comunidade carente por meio dos meios sociais, mas também por meio da saúde, com a obra de saúde Padre Pio. A comunidade, que nasceu primeiro no coração da Valdice, não poderia ter outro nome. Foi um chamado de Deus, uma inspiração do Espírito Santo. Há 10 anos atrás, Deus moveu no nosso coração, fundamentado pela palavra, pela oração, mas principalmente pela palavra da igreja. E uma boa noite para você.